Senhor me confiou uma palavra. Estamos vivendo um tempo onde muitas palavras estão sendo ditas, né? Tem muita gente falando. E às vezes não é legal a gente estar escutando muita coisa, não. A gente tem que ser bem seleto, bem discernir o que as vozes que estão falando, né? Até às vezes também falando em nome do Senhor. E eu gosto muito daquela passagem que basta somente uma palavra tua, Senhor. E às vezes nós precisamos de uma palavra, não de muitas palavras, de muitas direções. E domingo agora, vendo a pastora Patrícia ministrando aqui, ela liberou muitas palavras aqui da parte de Deus. Deus falou comigo muito, Deus do início ao fim. Muitas coisas foi pegando mesmo e às vezes eu me agarrava na cadeira, me dava vontade de sair correndo, mas é assim mesmo, é assim, né? E coisa boa quando a gente sai. Eu acho que aquele tempo de nós sairmos do culto atônito, né? Que nem se fala aqui no Xalamanaia, eu acho que já passou isso, né? Isso de vez em quando é bom e eu nasci no meio disso. Mas eu acho que nós estamos passando por um processo, por um ciclo que nós temos que sair da casa de Deus, nós temos que ouvir uma ministração e ficarmos pensativos e analisar o que Deus está falando. E tendo uma total atenção no que Deus ele fala numa simplicidade, irmãos. Porque todas as vezes que Jesus ele abriu a sua boca aqui nas Escrituras, foi debaixo de uma simplicidade onde todos entendiam. E domingo, assim, Deus me pegou de uma forma e eu fui para casa pensando, meditando em algumas coisas. Mas também eu estava vindo agora no caminho para cá, a minha esposa perguntou para mim: Silvio, Deus falou alguma coisa contigo do domingo? Falou muitas coisas. Mas em particular ele falou algo que ele só pontuou no domingo no que eu estava passando na semana. Então isso é tipo algo meu pessoal com Deus, assim. Eu peço para Deus, assim, que Deus me sinalize, né, aonde eu tenho que me aprofundar, porque Deus ele quer falar comigo. E eu quero falar aqui hoje sobre uma igreja que Deus ele se alegrava, que no caso Deus se alegrava muito desta igreja. E aqui fala sobre o apóstolo Paulo, um homem que foi um homem no Novo Testamento, assim, que ele fez uma revolução da igreja do Senhor. E eu quero que tu abra a tua Bíblia no livro de Filipenses. Eu quero falar aqui sobre Filipenses essa noite. Vamos adorar e pregar ao mesmo tempo. Filipenses capítulo 4. Essa igreja, quando o apóstolo Paulo escreveu para Filipenses, o apóstolo Paulo ele estava preso. E lendo assim sobre a igreja de Filipe, quando o apóstolo Paulo ele se referia aos filipenses, ele sempre se dirigia com alegria, porque a igreja de Filipos era uma igreja que ela tinha um entendimento em Deus. E quando nós temos um entendimento em Deus, o processo ele se torna mais rápido. O apóstolo Paulo também, quando estava em prisão, ele escreveu para 4 igrejas.
A igreja de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E se nós olharmos assim a particularidade de cada carta, a carta que ele escreveu à igreja de Filipe, aos filipenses, foi uma carta de exortação para eles se alegrarem muito mais ainda do que Deus estava fazendo ali no meio daquela igreja. Já na igreja de Éfeso, ali, o apóstolo Paulo, ele tinha um problema muito sério que era com os postes ídolo ali, né? Enfim, era dessas 4 igrejas que ele escreveu em prisão, tirando a igreja de Filipe, era uma igreja que o apóstolo Paulo, ele sempre mandava essa igreja, ela se alegrar em Deus. E eu li toda essa carta hoje, que ela é uma carta curtinha, ela tem 4 capítulos, ela não é muito extensa, mas ela é de 4 capítulos, mas muito profundos. E Deus me pegou aqui, foi no último capítulo, capítulo 4, que é uma igreja que ela entendia, e Paulo estava dando as últimas direções para a igreja de Filipe, porque foi uma igreja que ela trabalhou muito intensamente. Ela era uma igreja que ela vivia debaixo da autoridade de Roma. Então ela é uma igreja muito oprimida, mas era uma igreja que ela entendia a sua posição em Deus. Foi uma das primeiras igrejas da Europa onde o apóstolo Paulo conseguiu ganhar aquele povo para Jesus. Então, aqui no capítulo 4, nós já vamos ler. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá suas últimas exortações, as últimas direções para aquela igreja, né? Se nós olharmos aqui no capítulo 3, do versículo 12, Paulo ele vem finalizando essa carta, dizendo para o povo de Filipos assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado por Jesus. Irmãos, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta era o diálogo que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Filipos. Mas só que chega aqui nas últimas direções que o apóstolo Paulo está dando para a igreja. Olha só o que fala aqui. Deixa eu virar aqui minha folha. Olha o que diz aqui, capítulo 4 de Filipenses. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, a minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Aqui Paulo pontua que aqueles irmãos era a coroa de Paulo. Portanto, olha só como inicia. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amados. E aqui no versículo 2 aqui me chama a atenção de 2 pessoas. Rogo ou suplico a Evódia e Sintique que sintam o mesmo no Senhor. O apóstolo Paulo aqui ele pede para prestar bem atenção nessas 2 pessoas, que são 2 pessoas aqui, são 2 mulheres, Evódia e Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Vocês estão felizes? Vocês estão alegres em Deus? Mas se lembre que tem 2 mulheres que eu rogo a vocês que vão de atrás, que é Evódia e Sintique, que a mesma coisa que vocês estão sentindo, sintam o mesmo no Senhor. Versículo 3:
E peço que também a ti, leal companheiro de jugo, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujo os nomes estão no livro da vida. Olha para mim aqui. Os nomes estão no livro da vida. O teu nome está lá escrito no livro da vida. Coisa boa, que o meu nome, Silvio Luiz da Silva, está escrito lá no livro da vida e ponto final. E foi ele que escreveu o nome. Olha o que Paulo está falando aqui. Eram irmãos muito preciosos para Jesus. Versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Olha só que instrução o apóstolo Paulo está dando. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor nisso, pensai. O que aprendeste, recebeste, ouviste de mim, e a mim vistes, fazei isso, e o Deus de paz será convosco. Olha para mim aqui. Está bem fácil de entender esta noite. Filipenses era uma igreja que ela não tinha problema doutrinário nenhum. Era uma igreja que ela era quase 100%. Mas aqui, essa carta de Filipos aqui foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu. E logo mais adiante Paulo ele foi decapitado. Paulo foi morto. Então antes de Paulo ser recolhido pelo Senhor, ele deu essa instrução a Filipos. Esse pequeno ajuste. E aqui eu vejo a preocupação com Paulo lá no cárcere escrevendo essa carta. Ei, existe Evódia e Sintique, são duas mulheres, que eram duas mulheres chefe de igreja. Elas lideravam em Filipos. E elas foram mulheres cristãs que trabalhavam na equipe missionária de Paulo. Eles ajudaram muito a Paulo. E depois aqui Paulo ele estende e fala sobre um outro homem, Clemente. E logo depois de Clemente aqui, e com outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. Então esta noite aqui, o que Deus está falando aqui para nós é que no meio disso tudo que está acontecendo, no meio de toda essa pandemia, de todo esse momento que nós estamos passando de distanciamento, existe uma igreja chamada Evódia e Sintique que está perdida. Existe os Clemente, existe os cooperadores que precisam se achar, que precisa cair a ficha deles para esses dias chamados hoje. E quem é que Jesus vai usar para ligarem esses irmãos de novo, para chacoalhar eles, dizendo: olha aqui, o nome de vocês estão escrito no livro da vida. É esta igreja que Deus está nos sinalizando aqui esta noite.
A igreja de Filipos, ela não tinha muitos problemas, mas ela tinha também olhando aqui, ela tinha um problema de relacionamento. E Paulo, ele estava dando um ajustezinho de nada. Era uma coisa que precisava ser melhorada no meio deles, para que a obra de Deus, ela seria completa. Então esse ajuste de relacionamento, reconciliação, aproximação, isso faz parte do pacote de Deus. Porque tem um povo que está lá fora, que está meio que dormindo, meio com medo, meio escondido. E hoje não existe mais distância, porque a tecnologia, ela tem o trabalho de nos separar, de como também nos aproximar. Vai fazer 3 meses que eu tenho conversado bastante através de mensagem, porque a gente não pode estar muito em contato. E olha, eu vi Deus operar em algumas experiências que eu tive com Deus, através de uma aproximação de pessoas que eu me lembrava assim, e ia de atrás. E quando eu ia ver, as pessoas estavam com problema. E não era um problema pequeno, era um problema sério. Então existem pessoas muito próximas também, que nós precisamos melhorar o nosso relacionamento. Eu sei que pessoas dentro da tua casa, dentro da tua família, também estão sendo tocadas também. E este é o tempo. Agora nós temos uma matéria-prima chamada tempo, que ele está ao nosso favor. Agora nós temos tempo. Antes o problema era remir o tempo. Eu acho que depois de quando tudo isso passar, Deus está nos ensinando a remir o nosso tempo. Aleluia. Então antes o problema era tempo. Eu acho que vai dar uma mudança muito grande no mercado de trabalho. O home office, eu acho que vai ser algo, né, Maurício, que chegou para ficar. E coisa boa, irmãos. Voltamos para casa de novo. Então quem consegue trabalhar em casa, vai trabalhar em casa sim. Olha só o que Deus está fazendo, coisa maravilhosa. Eu conheço alguns amigos meus que estão trabalhando em casa e estão louvando o Senhor. Coisa boa. Antes eu não tinha um tempo como eu fiz. Tem um amigo meu que trabalha na GM e ele está fazendo uma escala folgada. Ele falou assim: eu tenho 2 filhos pequenos e agora eu tenho um tempo com meus filhos que eu não tinha, uma aproximação. Assim, uma coisa simples. Mas eu vi que ele falou aquilo assim, com um olho cheio de lágrimas, assim, tocado em Deus, assim. Cara, agora eu tenho tempo com meus filhos. E eu também tenho tempo para trabalhar. Então existe Evódia e Sintique, 2 mulheres que trabalharam para Paulo. E o trabalho dessas pessoas não foi levado em vão. Não foi. Não foi, gente. Não caiu no esquecimento. Está escrito num diário de bordo de Deus. Tudo que a gente faz para Deus, nada é descartado. Quando nós fizemos para Deus. E Paulo lá naquele cárcere, escrevendo uma carta, finalizando. E Paulo já sentindo que o seu tempo estava findando. Ele poderia ele morrer e se esquecer dessas pessoas. Não, mas ele pontuou, e até o dia chamado hoje, essas mulheres, elas são lembradas. Evódia e Sintique. Aqui fala de relacionamento, reconciliação e aproximação. Nós precisamos nos relacionarmos, nós precisamos nos reconciliar. Algumas coisas que só tu aí sabe aonde é que Deus está falando contigo a nível de reconciliação. Quando se fala em reconciliação, é fazer um caminho de volta. Porque Deus, ele estava dando, o apóstolo Paulo estava dando uma direção aqui de fazer o caminho de volta e reconciliar. Parece palavra de Santa Ceia.
de reconciliar, de aproximar de novo, de trazer para perto. Porque algumas pessoas têm que ser... Eu estou tentando achar a palavra aqui. Essas pessoas, elas precisam ser ativadas de novo no Espírito. E essa ativação, ela... De repente, tu tem o fusível. Que essa pessoa, ela pode voltar a funcionar de novo. Por causa de uma palavra que está aí dentro de você. E eu estava lendo aqui o significado dessa palavra Evódia, que era um nome de uma mulher. Quer dizer boa viagem. Olha só que interessante. Eu vou ver, eu cheguei lá, eu vou ver o significado dessa palavra. Evódia significa boa viagem. E Sintique significa com destino. Olha só. Vocês não acham que é muita coincidência? Existem pessoas que estão num percurso sem destino. Evódia significa boa viagem. E Sintique significa com destino. Existem pessoas indo para um lugar que não sabe para onde estão indo. Simplesmente estão se movimentando. E como eu tenho visto, gente, pessoas se batendo, literalmente se batendo de um lugar para o outro, tentando achar um destino fora da direção de Deus. E Deus hoje nos faz parar aqui em Filipenses 4, versículo 2, rogo. Ficou aqui escrito rogo. A palavra rogo, eu suplico a vocês que vão atrás de Evódia e Sintique. E sintam o mesmo no Senhor. O que vocês estão sentindo, este cuidado, esta direção, esse mesmo sentimento que há em vocês, assim, de que vocês foram achados por Deus, que também isso eles venham sentir também. E aqui Paulo continua. E peço também a ti, a leal companheiro de jugo, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. São pessoas preciosas, de novo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade, a vossa, aquilo que tu tem, o amor que tu tem, a maneira de amar que tu tem, seja a vossa amabilidade conhecida a todos os homens, porque perto está o Senhor. Coisa boa quando nós amamos e o Senhor está por perto. Aquela pessoa, ela não sente o amor teu, ela sente o amor de Deus através da tua vida. Aleluia! E quando tu ama, e quando tu tem essa amabilidade conhecida a todos os homens, porque perto está o Senhor, ali no versículo 6, ali fala que não andeis ansioso. Tu não vai andar ansioso. Aleluia ou não aleluia? Tu não vai andar ansioso. E eu vou dizer que a moeda corrente hoje que está ali fora é algo chamado ansiedade, que fez Evódia e Sintique sair daquele grupo de Filipenses, do meio da igreja de Filipenses. Aqui fala: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha aqui que receitinha boa para esses dias.
Oração, súplica e ações de graça. Oração que visa ativar uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de um reconhecimento, um louvor diante de um Deus imensurável. Isso quer dizer oração. Vou repetir. Quando tu te coloca em oração, quando tu não está ansioso por coisa alguma, tu pode ver que o ansioso ele não consegue orar. Está ansioso? O ansioso ele não ora. Mas quando a igreja ela conseguiu entender isso, a igreja de Filipenses, porque eles não estavam entendendo, e Paulo está dando direção. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Foi isso aqui que a pastora Patrícia passou domingo aqui. As tuas súplicas estão sendo conhecidas diante de Deus? Tu que está em casa aí, está ansiosão aí. Tá até, nunca roeu unha, até está roendo unha agora. Está ansioso. Oração, súplica e ação de graça. Oração que visa ativar uma conversa, um pedido, um agradecimento. Isso está tudo dentro da oração. Uma manifestação de reconhecimento, um louvor diante de Deus, de um Deus imensurável. Um Deus que tu não consegue medir. É essa oração que tu vai fazer para Ele. Súplica, um pedido insistente, com humildade, com frequência e um desespero. Tu suplicar por uma pessoa, tu entra em desespero por aquela pessoa. A Deus, com humildade, Deus, tu pode fazer isso. Ações de graça, agradecimento a Deus e louvor a Deus. Senhor, a minha oração, toda súplica é conhecida para Ti. E eu te louvo, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu estás fazendo. E sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Conhecida. Tudo tem que estar diante dEle. Aqui no versículo 7. Aí nós vamos começar a entender algumas coisas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Aí depois aqui no versículo 8 aqui eu vi que Paulo ele pontuou algumas coisas. Depois que vocês fizerem tudo isso, que vocês ir lá ativar Evódia, Sintique, que trabalharam comigo, que cooperaram comigo, que o nome deles estão no livro da vida. Depois que vocês se alegrarem, porque perto eu estou, depois que vocês parar de andar ansioso, e que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus, tem uma receita da receita. Versículo 8. E quanto mais, irmãos, aqui começa a receita dele. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Enche a tua botija de óleo com isso. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer que Deus comece a te confiar corações e vidas sobre você? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendeste e recebeste e ouviste de mim, e a mim viste, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tem alguma dificuldade de entender isso? Não tem? Olha só
a direção que Deus está dando para nós aqui esta noite. Existe uma igreja que está perdida. Perdida, gente. E essa igreja, Deus está confiando ela a nós. Muitas pessoas vão ser ativadas através da oração, da súplica, das ações de graça. Através do relacionamento, que é um dos pilares aqui desta casa. Conhecimento, serviço, relacionamento e adoração. Relacionamento, reconciliação e aproximação. Ah, pastor, é a igreja? É o teu familiar, é o teu esposo, é a tua esposa, é o teu filho. É aquele amigo de... É muita gente, irmãos. O nome deles estão escritos no livro da vida. E eu acredito que também vai vir eu estou falando dos filhos pródigos aqui esta noite. E eu também estou falando daqueles que não conhecem. E que seus nomes em breve vai estar no livro da vida do Cordeiro. Uma vez os discípulos, o Senhor tinha dado uma direção para os discípulos. E eles voltaram alegres para Jesus. Senhor, o teu nome é poderoso mesmo, viu? Tinha uma capetada lá naquele lugar, uma diabada lá, e eles todos se sujeitaram no teu nome. Aí Jesus falou para eles assim, o negócio é o seguinte, gente, não leve em conta isso. Se preocupem que o nome de vocês está escrito lá no livro da vida. Te coloquem em pé em nome de Jesus. Evódia significa boa viagem. Sintique, com destino. Tem pessoas que estão num percurso, indo para algum lugar sem destino. E Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida esta noite, para que essas pessoas voltem ao propósito, ao único e verdadeiro propósito. Aleluia. Relacionamento, reconciliação e aproximação. E prossigando para o alvo, e pelo prêmio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus. E deixando para trás as coisas que não interessam mais. Isso tudo está em Filipenses. E aquele que começou a boa obra, ele há de vos aperfeiçoar. A boa obra começou lá na cruz, lá. Aleluia. Com aquela obra lá não tem ninguém que pare aquela obra. Ela está até nos dias chamados hoje. Aquele que começou a boa obra. Olha só o que diz. Tendo por certo isso. Olha só. Por isso que algumas coisas ainda não aconteceram na tua vida ainda, porque ele ainda está em processo ainda. Tendo por certo isso, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E que bom que tu está entendendo algumas coisas, né? Só que Evódia e Sintique, eles não entenderam ainda. E aqueles irmãos que a qual o nome está escrito lá no livro da vida não entenderam ainda. E esse relacionamento, essa reconciliação e essa aproximação, quando tu fizer, tu vai em amor explicar para eles entenderem o que tu está entendendo. Aleluia! É simples, irmão. Não seja um pedágio na vida do teu irmão, pelo amor de Deus. Chega de pagar pedágio.
Levanta essa cancela, né? Libera, vem cá. Eu preciso de ti. Né? Eu vou dar uma de cara dura aqui essa noite. Eu já fui cancela fechada para alguns irmãos. Por causa da minha imaturidade. Vou confessar um pecado para vocês aqui. Eu dificultei a vida do meu próximo. Léria, já pensou? Que coisa endemoniada. Sabe que tem gente que parece que dificulta as coisas, mas não é. Levanta, cancela, vem cá, vamos junto. Evódia e Sintique, boa viagem com destino. E Deus quer usar a tua vida para levantar, mas tu tem que levantar, cancela. Sem pedágio nenhum, vem meu filho, vem. Aleluia. De repente tu está com a cancela baixada no teu casamento, nos teus relacionamentos mais próximos, até aqui também dentro da casa do Senhor também, né? E a gente está com a cancela ali, ó, para passar que tem um pedágio para pagar. O pedágio já foi pago já, com sangue lá vertido na cruz do Calvário. Não tem pedágio, irmãos. Não tem pedágio dentro da tua casa, não tem pedágio em relacionamento com os teus filhos. Não tem, não dificulta. Não dificulta. Pastor, mas eu não consigo. Ora. Suplica e vai com ação de graça para a presença de Deus, que Deus vai te dar a vitória. Aí sim Ele vai te dar a vitória.